Estamos de volta, gente. Nosso terceiro bloco, bloco da reflexão da Palavra de Deus. E você sabe, nós temos live lá na nossa página do Facebook, Karen à Mesa com o Pai. Então você pode ir lá para a live e acompanhar a gente, ok? Bom, nossa reflexão de hoje vai vir com o título Saia do meio da multidão, saia da multidão, né? E muito interessante que, adivinha, né? Eu ia falar do cego Bartimeu, tá? Eu ia. Agora nós vamos dar um pulo lá em Marcos, no capítulo 5. Porque assim, ó, a gente vai vendo que Jesus atraía multidões. E é muito importante a gente observar isso em várias passagens bíblicas. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então você pega aí a sua Bíblia, pega seu caderninho de anotações, sua caneta, né? E vamos fazer essa reflexão. No livro de Marcos, que é no Novo Testamento, né? A gente tem lá o primeiro Mateus, o segundo livro é Marcos. Esse evangelho, ele traz assim, vamos dizer de uma forma mais resumida, várias passagens a respeito de Jesus. E aqui, logo no começo, quando a gente inicia Marcos ali no capítulo 1, a gente já encontra João Batista, e depois já fala de Jesus rapidamente e tal. E no capítulo 1 mesmo já tem a cura de um leproso. E depois o capítulo 2 começa com a cura de um paralítico. E assim a gente vai vendo várias curas, né? E em todos esses momentos aqui, a gente vê Jesus sempre envolvido de uma grande multidão. Muita gente espremendo Jesus, muita gente apertando Jesus, né? As pessoas querendo tocá-lo, querendo conhecê-lo, desejando estar perto dele. E quando a gente olha para isso, a gente vê que em alguns momentos, Jesus ele chama só os 12 apóstolos, seus 12 discípulos, para conversar. Tem ensinamentos que nem lá em Mateus, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus fala para uma multidão enorme, né? Quando acontece a multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus estava ensinando uma multidão. Mas em alguns momentos, Jesus separava o seu grupo ali dos 12 apóstolos, seus 12 discípulos, e ensinava particularmente esses 12 homens, formando esse caráter deles, trabalhando ali a respeito de tudo que eles já haviam aprendido, né? Sendo um povo judeu, tudo que eles já haviam aprendido, Jesus ali reconstruindo informações no caráter desses homens. Mas também tem textos bíblicos que trazem momentos extremamente importantes em que Jesus está só com Pedro, Tiago e João. Então tem a multidão, aí tem o grupo dos 12, aí tem esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que participam ali, presenciam a transfiguração de Jesus, né? Eles têm uma visão celestial ali. Pedro, Tiago e João também entra no quarto daquela menina, que a filha do centurião, que as pessoas diziam que estava morta, e Jesus toma a mão da menina e ela recobra a vida. E esses 3 estavam ali. Então existe a multidão, existe o grupo desses 12, existe esses 3 mais próximos, mais íntimos, e existe o encontro pessoal. O encontro pessoal é o que a gente vê ali. Marcos 1, Jesus cura o leproso. Foi um encontro pessoal. Jesus falou diretamente com aquela pessoa, olhou nos olhos dela, né?
Algumas curas Jesus toca na pessoa, outras curas ele só fala com a pessoa. Mas é pessoal, é diretamente para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Então, a gente vai perceber isso hoje nessa reflexão. Qual é a diferença de estar na multidão, estar ali no grupo dos 12, estar entre os 3 e estar no encontro íntimo e pessoal com o Senhor, né? Então vamos dar uma olhadinha nos textos para vocês conseguirem entender certinho ali o que eu tô falando para vocês. Vamos lá em Marcos 2. Marcos, então, é o segundo evangelho no Novo Testamento. No capítulo 2, logo no versículo 1, a gente tem ali: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Então, Jesus tinha uma fama, né? Corria uma fama a respeito dele. Onde ele estava, aglomerava as pessoas. E aí, aqui fala que tinha tanta gente, que nem ao redor da casa não dava para chegar, né? A casa já estava cheia, ao redor da casa estava difícil. E eu gosto muito dessa passagem, mas eu vou ter que deixar ela para sábado que vem. Porque hoje eu fiquei entre 3 textos que tem a multidão e que tem esse encontro pessoal. Um deles é o paralítico de Cafarnaum. O outro é lá o cego de Jericó, né? Que é no capítulo 10 de Marcos. E o outro era a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5. E eu fiquei ali nesses 3 curas, nesses 3 milagres. Todos eles trazem o encontro pessoal, todos eles trazem a questão da multidão, né? Mas depois da entrevista, de ter ouvido tantas vezes a Emily falando, né? Eu tinha um fluxo muito grande de sangue. Eu acho que não tem como eu falar, não, preparei isso, vou seguir isso. Não, vamos dar liberdade ao Espírito Santo para que ele trabalhe, né? Eu creio que o testemunho, a entrevista, ela atrai o público, certo? Então, se você continua aí com a gente, nós vamos falar sobre essa mulher aqui da Bíblia, essa mulher hemorrágica. E aí, quando a gente chega aqui em Marcos 5, a gente vai ter essa história dela. Mas eu só quero citar para você o versículo no Marcos 10:46, que prova essa questão da multidão sempre estar ali em volta de Jesus. Então, Marcos capítulo 10, no versículo 46, fala assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Então sempre tem uma multidão ali buscando Jesus, né? E aqui em Marcos 5, a partir do verso 21, são 2 histórias que se misturam aqui, do Marcos 5, 21 até a gente chegar no versículo 43, que é onde encerra o capítulo 5. São 2 histórias, uma a filha de Jairo e a outra a mulher com esse fluxo de sangue. Então a gente vai concentrar na história dessa mulher. Então no versículo 24 diz assim: foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia:
se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Então, a gente vê aqui nesse texto que tinha uma multidão cercando Jesus. Tinha essa multidão aqui apertando Jesus. Eu imagino que era até difícil dele passar, né? Quando a gente vê alguma celebridade na televisão, né, tentando caminhar ali em meio à multidão, é difícil. Eu imagino que com Jesus não era diferente. As pessoas estavam sempre ali apertando ele, e eu imagino também que assim como tem aqueles guarda-costas lá em volta das celebridades, eu acho que os 12 apóstolos, os 12 discípulos ficavam meio que tentando ali dar um resguardo para ele, abrindo caminho. E aí, aqui vem e fala que essa mulher fazia 12 anos que ela estava com o fluxo de sangue. E a situação dessa mulher é especialmente difícil, porque a lei do povo judeu era que uma mulher, durante o período do seu fluxo de sangue, ela deveria ficar isolada. Então, nos dias do fluxo, né, a lei dizia que a mulher tinha que ficar separada, isolada, porque, de acordo com aquela lei, o fluxo era contaminado, não contagioso, tá? Mas assim, contaminado, impuro. Impuro, ela não poderia ter contato com as outras pessoas, senão as outras pessoas também ficariam impuras, né? Então, as mulheres aí, no seu período de fluxo, ficavam isoladas. E imagina a situação dela, 12 anos. 12 anos de isolamento, 12 anos de solidão, 12 anos que ela não podia compartilhar a vida. Porque nós somos pessoas que precisamos estar em comunhão, em sociedade, vivendo em meio aos irmãos, né? Com a família, com os amigos. E ela estava ali nessa condenação de isolamento há 12 anos. E ela ouviu falar de Jesus, mas ela já tinha empenhado todas as suas condições, o seu dinheiro, os seus recursos em médicos, né? O versículo diz isso. Ela já havia padecido muito em muitos médicos e despendido, quer dizer, ela já havia gasto tudo aquilo que ela tinha. E nada disso lhe trouxe resultado, né? Fala, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Então o quadro dela não melhorava. A situação dela só ficava pior. E aí ela ouviu falar de Jesus. E a multidão, de fato, já ouviu falar de Jesus. A multidão só corre para ver porque já ouviu falar e corre com curiosidade. Essa multidão que cercava Jesus era uma multidão de curiosos. Não era uma multidão de adoradores. Não era uma multidão de servos. Era uma multidão, sim, mas de pessoas que estavam curiosas. E no meio dessas pessoas, até soldados, pessoas que queriam ali levar informações, né, para os líderes da sinagoga, do sinédrio, querendo pegar Jesus em algum erro.
algum engano, buscando nele motivo de condenação. Então a multidão não é um lugar muito legal para estar. Por isso que o nosso tema diz: saia da multidão. A multidão é onde as pessoas estão com o discernimento ainda embaçado, né? A multidão é o lugar onde não se conhece face a face e ela precisa ser vencida. A gente tem que sair desse lugar. Só que aqui fala que essa mulher, ela, pelo meio da multidão, tocou ali num pedacinho da vestimenta de Jesus por detrás dele. Então existe resistência nessa multidão. Existe resistência ali. É difícil você chegar a Jesus se você estiver no meio da multidão. O encontro face a face, esse olho no olho, esse encontro pessoal, íntimo, ele necessita que você faça um esforço. Não é assim, vou ficar aqui no meu lugar e Jesus vai virar para trás e vai me ver. Não, essa mulher, ela precisou fazer um esforço. Primeiro que, só dela estar no meio dessa multidão, se fosse revelada a condição dela, ela estaria perdida. Porque as pessoas iriam condená-la, né? Como assim você tem uma doença, tem esse fluxo e vem aqui para o meio, em lugar público, né? E aí ela vai, toca nas vestes de Jesus, porque no coração dela ela tinha essa ideia: eu só preciso tocar, né? É só um único toque e eu vou ser transformada. Então ela tinha essa concepção de fé, né? E às vezes as pessoas acham que é necessário uma parafernália tão grande para conseguir algo de Deus, que é preciso fazer um malabarismo tão extraordinário, quando na verdade a gente precisa de um toque sincero no Senhor, um toque de coração, né? E a fé que ela tinha era tanta que quando ela tocou em Jesus, de fato ela se sentiu curada. E Jesus percebeu que havia saído o poder dele. A minha tradução diz que saiu virtude dele, né? Mas algumas traduções dizem que saiu o poder de Jesus. Então a força que cura, essa presença do Espírito Santo que era sobre Jesus, né? Por ser homem, mas também ser Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. E essa mulher recebeu disso, desse poder, dessa cura com esse toque. E aí, quando Jesus olha para aquela multidão e começa a procurar alguém especial, porque ele sabia que alguém em especial havia feito aquilo, ele pergunta: e os discípulos, que são aquelas pessoas assim, que almoçavam com ele, jantavam com ele, estavam na caminhada já juntos com Jesus há algum tempo, não haviam percebido. Então, às vezes, o poder de Deus alcança a nossa vida de uma forma impactante, transformadora, e as pessoas não percebem. Elas não se dão conta disso. Até que você revela a sua condição de servo, a sua condição de adorador, a sua condição de ter sido transformado, até que você testifica isso. Então, a importância de testificar, de compartilhar as bênçãos, é para que as pessoas despertem, reconheçam que o operar de Deus é real. Porque até esses discípulos que estavam acostumados com a companhia de Jesus não haviam percebido que uma cura tinha acontecido ali no meio da multidão, né? Tanto que eles fazem uma pergunta ali para Jesus, né? Como assim? Quem te tocou? Jesus, tá cheio de gente aqui, tá todo mundo tentando pegar em você, né? As pessoas estão apertando a gente. Como assim quem me tocou? E Jesus estava procurando aquele toque diferente.
Então, se o seu coração tem uma convicção de que um único toque basta, mesmo que tenha muita gente fazendo isso, é a sinceridade do seu coração que vai demonstrar, de fato, se o seu toque é um toque que vai receber poder, né? O Senhor, Ele esquadrinha corações. Ele sabe a intenção daqueles que o buscam. Jesus ali conhecia a intenção de toda a multidão. Até várias vezes a Bíblia traz o relato dizendo que Jesus conhecia o que passava na mente daquelas pessoas, né? Ele sabia quando as pessoas estavam tendo pensamentos sarcásticos, pensamentos blasfemos, e ele confrontava isso. Então, Deus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe o que está ali no íntimo, né? E aí a gente vê aqui o texto segue dizendo que quando Jesus, né, começa a procurar quem fez isso, essa mulher se revela. Eu tenho certeza que ele, sendo Deus, já sabia que era ela. Mas é isso que o Senhor espera de nós, que a gente faça uma confissão pública. Fui eu que te aceitei, fui eu que me rendi, fui eu que te toquei. O Senhor espera de nós uma manifestação pública da nossa decisão por Ele. Essa mulher, ela decidiu por Jesus. E eu tenho certeza que se ele soube que dele saiu o poder, ele sabia quem foi atingido por esse poder. Mas ele pergunta quem foi que me tocou. E começa a olhar em volta. E aí o versículo 33 diz que essa mulher, sabendo o que tinha acontecido com ela, vem, se aproxima, se prostra e confessa. Fala, disse-lhe toda a verdade. E esse se prostrar é uma reverência, uma adoração, né? Então ela se revela ali como uma pessoa que quebrou os próprios argumentos, porque se ela já havia gastado tudo que tinha em médicos, se o que ela procurou primeiro foi tudo aquilo que a razão explica, a hora que ela decide buscar algo que vem pela fé, ela precisa quebrar o orgulho, ela precisa se render, né, a essa fé, a essa explicação sobrenatural. E como a gente até falou na entrevista aqui no bloco anterior, né? Os médicos não puderam fazer nada por essa mulher da Bíblia. Assim como a doutora chegou e falou para Emily que eles não podiam fazer mais nada. Então é quando você já não tem mais recursos, quando os médicos não podem fazer mais nada, é aí que Deus faz aquilo que não está ao alcance do homem, né? Porque é a especialidade do Senhor, é a habilidade dele como soberano, é fazer o que ninguém faz, é operar aquilo que ninguém opera, é chegar onde a gente não chega, alcançar aquilo que o nosso braço não alcança. Todas essas coisas estão à disposição do Senhor. Mas nós podemos fazer isso pela fé. O nosso braço da fé é que toca a Deus. E Ele, se movendo em nosso favor, faz as coisas impossíveis acontecerem. Então, pela fé é possível. Tanto é que Jesus fala para ela, a tua fé te salvou. Então, quando nós colocamos em operação, em funcionamento, quando nós colocamos para agir a nossa fé, é aí que a gente vê que Deus opera. Porque entra no âmbito da dependência, entra no campo desse relacionamento onde você reconhece a grandeza de Deus e reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua pequenez. Então, o que transformou essa mulher foi quando ela vence essa multidão, toca em Jesus, e aí eles têm esse encontro pessoal, essa exclusividade de falar com Jesus.
dessa maneira, né? Então, quando a gente está no meio da multidão, não é o lugar onde você conhece Jesus, porque tem muitos enganos no meio da multidão. Como eu disse para vocês, muitas vezes tinha até soldados ali infiltrados, procurando motivos para prender Jesus. Então a multidão, ela está muito cheia de sofisma, de doutrinas, de argumentos. Sai daí. Vai para o encontro pessoal. Vai para o encontro íntimo com Jesus. Na multidão é um lugar onde tem muita incredulidade. Muitos dos curiosos são incrédulos. Um encontro íntimo com Jesus não vai acontecer se você não romper do meio da multidão, se você não sair dali. Sai da multidão e busca a Jesus, toca nele com a sua fé, né? O braço de fé. Então esse texto traz isso pra gente, que mesmo numa circunstância complicada, mesmo numa circunstância que, como essa mulher estava isolada, ela tentou tudo o que podia pelas suas próprias forças, com o dinheiro que tinha, com os recursos que tinha, e não alcançou resultado, até que ela sai do meio da multidão e toca Jesus. Então, se você está precisando receber algo novo na sua vida, algo transformador, se é uma restauração na saúde, se é uma restauração familiar, o que for que você esteja precisando, observa bem onde você está. Se você estiver no meio da multidão, sai daí. Sai daí e procura um encontro íntimo com Jesus. Procura uma oportunidade de estar a sós com Ele, de falar com Ele, de olhar nos olhos. Porque aqui disse que ela ouviu falar. Mas tem um texto no livro de Jó, e bem ali no finzinho, quando Jó já passou por todas as suas tribulações, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, ali na multidão, a gente não conhece a essência de Deus, a essência de Jesus, né? Então, sai desse lugar e procura Deus intimamente. E aí sim, você vai ter essa resposta. Vai em paz. Você está curada, como Jesus falou para ela, né? Fique em paz, quer dizer, as coisas estão resolvidas. Quando a gente se encontra com Jesus, as coisas são resolvidas. Ai, Karen, mas ainda não sarou, né? Mas se você for olhar, se você estivesse sem Jesus, como estaria? Ainda haveria vida? Ah, Karen, o meu filho ainda não voltou. E se você estivesse sem Jesus, você ainda estaria chamando ele de filho? Né? Ele ainda não deixou as drogas. Mas e se você estivesse sem Jesus? Você ainda ia interceder por ele? Então, com certeza, durante todo o processo das batalhas, durante todos os processos das nossas lutas, se a gente passar por tudo isso com Jesus, é muito mais fácil do que se a gente se arriscar a enfrentar isso sozinho. E muitas vezes as pessoas que estão na multidão estão ali no meio do barulho, estão seguindo, né, aquele movimento todo, mas estão sozinhas. Estão sozinhas porque não se dispuseram a encontrar pessoalmente com Ele. Então é necessário uma atitude, é necessário uma disposição. Então que você tenha no seu coração essa disposição, esse desejo, essa atitude. Amém? Vamos orar a respeito dessa necessidade da gente descobrir onde nós estamos. Que o Senhor possa revelar isso, né? Através do seu Espírito. Mostra pra gente, Senhor, onde é que a gente está? A gente está no meio da multidão. Nós estamos ali entre aqueles 12 que são ensinados. Nós estamos entre os 3 discípulos mais íntimos que presenciaram ali fatos tão importantes. Ou a gente já encontrou o caminho de se encontrar contigo pessoalmente, né?
Então vamos orar a respeito disso, que o Senhor nos mostre onde é que nós estamos para a gente saber para onde tem que ir. Porque se você não sabe onde você está, como é que você vai saber para onde tem que ir? Então, se você tiver a oportunidade nesse momento de fechar os seus olhos, de fazer essa oração, faça isso. Se você não pode, tô no meu trabalho, tô num lugar público, no seu coração, eu tenho certeza que o Senhor, sondando os corações, Ele vai saber se você tem esse desejo. Amém? Então, vamos orar? Pai santo, bendito, glorioso, exaltado, soberano, fiel e justo, trazemos, Pai, a nossa vida diante de Ti. Clamamos ao Senhor, ó Deus, para que Teu Espírito nos mostre, Pai, onde nós temos vivido, Senhor. Será que estamos, ó Pai, perto do Senhor, num modo capaz de ouvir a Sua voz, num lugar, ó Deus, onde nós possamos reconhecer o Seu olhar, sentir o Seu toque? Ou nós estamos, Pai, só em meio à multidão, perdidos em meio a tanta doutrina, perdidos nos argumentos, na resistência, perdidos no meio do orgulho? Pai, se nós estivermos nessa multidão de enganos, nessa multidão de erros, de incredulidade, clamamos ao Senhor, Pai, nos revela, porque de fato nosso coração precisa se dedicar a se encontrar contigo, a te buscar, a conhecê-lo face a face. Não queremos só ouvir falar do Senhor, Pai. Queremos ter um encontro real, verdadeiro, capaz de transformar as nossas vidas, capaz de colocar a nossa fé em ação e ouvir do Senhor esse decreto: fique em paz que a tua fé te salvou, a tua fé mudou a sua circunstância, a sua situação. Por isso, Pai, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor e declaramos que o Teu Espírito tem liberdade para ministrar em nós, para nos corrigir, para nos mostrar, ó Deus, nos conduzir o caminho. Apresentamos as nossas vidas a Ti, declarando que temos sede do Senhor, Pai. Clamamos, ó Deus, não permita que fiquemos confundidos, enganados, Pai, por toda a multidão que nos cerca. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos tira, Senhor, de todo engano. Em nome de Jesus, Pai, queremos estar perto do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre nos dá essa chance, a chance de nos encontrarmos contigo, porque o Senhor é um Deus que está perto. E o Senhor, Pai, se permite achar por todo aquele que te busca. Queremos te buscar sinceramente, Pai, no nome de Jesus, Senhor, recebe o clamor do nosso coração. Amém? Bom, queridos, então nós deveríamos ter um quarto bloco, mas eu vou deixar só uns beijos de aniversário aqui e a gente encerra, tá? Porque vocês sabem, né? Aí eu já falei que eu vou parar com esse negócio de preparar quarto bloco. Não vou mais, não consigo falar. Vou deixar só os beijos de aniversário aqui para não falar, puxa, Karen não lembrou de mim. Então, ó, hoje é aniversário do Rony, que trabalha lá na Proeste, o Rony Rodrigues. Parabéns para você, viu, Rony? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente em todas as suas tarefas aí, desse super pai que você é com seus filhos. Um cara muito bacana, pessoa simples, mas que é uma alegria ter a sua amizade, viu? Deus abençoe você. E amanhã, dia 6, é aniversário da Ellen, a cunhada da Emily, que acabou de sair daqui, que já deu entrevista pra gente. Ellen, um beijão, viu? Tenho certeza que foi muito edificante para quem ouviu a sua participação aqui com a gente. E eu louvo a Deus a oportunidade de ter conhecido você. Desejo que nesse ano o Senhor renove suas forças, renove sua alegria, sua disposição para servir a Deus. Bom, vou deixar beijo aqui também que dia 7, segunda-feira,
tem umas pessoinhas muito especiais fazendo aniversário. Dia 7 é aniversário da minha sobrinha, da Maria Eduarda. Duda, beijo, que você possa, nessa sua adolescência, desfrutar da presença do Senhor, ter um encontro pessoal com Ele e viver dias de paz, de alegria, viu? Em nome de Jesus. Bom, em Bauru tem a Ana Paula Libel, minha amiga de ser fã de muitos anos. Beijo, Ana. Eu sei que você é uma serva, uma adoradora, canta, toca, faz tanta coisa linda, trabalha no Ministério Infantil. Que o Senhor multiplique suas forças, porque os talentos são muitos, que você tem apresentado todos eles ao Senhor. Aniversário da Rose França, que é um doce de pessoa, uma graça, cerimonialista aqui, conhecidíssima de Adamantina. Beijo, Rose, Deus te abençoe. E no dia 9, eu sei que ainda tá um pouquinho longe, mas é o aniversário do Fabiano, né, gente? Tá em todas as nossas lives, assistindo, curtindo, comentando, tá todo dia aqui no WhatsApp do programa. Então, um grande abraço, Fabiano, Deus te abençoe em tudo, te fortaleça, que vocês a cada dia cresçam mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor, viu? Bom, pessoal, então quero agradecer a turma que passou aqui, ó, a Loídia, Camila, a Carol, a Karina. Karina tá com a gente, beijo, Cá. E o pessoal todo aqui da live que passou com a gente, a Alice de Osasco, dando um bom dia aqui pra gente. Obrigada pela companhia, Alice. Que você tenha gostado e possa sempre estar ligadinha aqui à mesa com o Pai conosco, ok? Gente, então semana que vem, 7 da manhã, eu tô de volta, tá? Aqui à mesa com o Pai. E vocês sabem, né? A gente sempre procurando boas notícias. Então, durante a semana aí, se você tiver uma notícia boa para compartilhar, manda pra gente, que sábado que vem eu conto para todo mundo suas notícias boas, ok? Então, até semana que vem, fiquem na paz, tenham uma semana abençoada. Agradeço a participação de todos e não perca que semana que vem, eu já falei para vocês, né? Vou continuar aqui na questão de sair da multidão com esses outros textos que estão fervilhando no meu coração. Shabbat Shalom, pessoal.